Olá, estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo. Seja muito bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. Eu sou o professor Andrew e junto comigo temos aqui a Jéssica e nós queremos inicialmente agradecer a você por permitir a nossa entrada aí na sua casa, aonde quer que você esteja, para que possamos levar um pouquinho do conhecimento da geografia até aonde quer que você esteja. Para esse conhecimento chegar de forma efetiva até você, é importante que você disponha de um caderno, caneta, lápis e borracha, para que você possa realizar as anotações de alguns conteúdos que vão sendo apresentados aqui na nossa aula e também eventuais dúvidas que possam surgir durante a nossa aula, para que posteriormente você possa realizar pesquisas e tentar sanar as suas dúvidas. Vamos agora conhecer aqui os objetivos da nossa aula de hoje, onde nós vamos caracterizar os diversos meios de comunicação e o seu papel na sociedade, além de analisar os tipos de meios de comunicação e sua influência no mundo global. Então a gente vai falar sobre os principais meios de comunicação, vamos caracterizar esses meios de comunicação e, além de caracterizá-los, vamos também refletir sobre a sua importância na sociedade global. E a nossa reflexão inicial? Qual é a nossa reflexão sobre o que nós temos que pensar um pouquinho no início da nossa aula? Confere aqui, além da internet, quais os outros meios de comunicação que influenciam a sociedade? A gente sempre, ao falar de meios de comunicação e informação, nós sempre pensamos na internet como o principal meio de comunicação. Porém, a internet é um dos meios de comunicação. Claro que dispõe de uma série de características que favorecem a circulação efetiva da informação, porém não se trata do único meio de comunicação. Então é importante a gente pensar um pouquinho sobre outros meios de comunicação e como eles influenciam a sociedade e ainda qual é o seu papel no mundo globalizado. Confere aqui na tela também que meios de comunicação são ferramentas que possibilitam a comunicação entre os indivíduos, possibilitando o quê? A difusão de informações. E estes veículos, eles vêm sofrendo diversas transformações ao longo da evolução da sociedade, encurtando cada vez mais as distâncias entre os povos e acelerando a disseminação das informações. Então, quando falamos em meios de comunicação, estamos justamente tratando dessas ferramentas que possibilitam uma efetiva comunicação entre as pessoas. E esses meios de comunicação que possibilitam essa comunicação, podendo levar a informação entre dois lugares distintos, podendo resultar na transmissão e na recepção de informações. E aí nós temos também os meios de comunicação de massa, que quando são caracterizados como meios de comunicação de massa, eles justamente estão levando a informação para um número muito grande de pessoas. E é para isso que eu trago essa imagem aqui para você na tela, que mostra justamente o quê? Diferentes meios de comunicação em massa. Nós temos os programas jornalísticos, nós temos o jornal impresso, o rádio, televisão, nós temos a internet também, é uma série de meios de comunicação cujo principal objetivo é levar uma mensagem para um número muito grande de pessoas. E esses meios de comunicação, olha só o que eles fazem. Eles influenciam ações do cotidiano, como comportamento ou o processo de aculturação, de massificação de valores. Olha só como os meios de comunicação de massa têm um papel importante na sociedade. Junto com esses meios de comunicação, eles vão trazer uma cultura, um modo de vida, uma forma de percepção das coisas. Vamos pensar em alguns exemplos aqui. Pensa só que um programa televisivo do tipo novela, veiculado em uma emissora de televisão, vai tratar da cultura árabe, por exemplo. Então esse programa televisivo vai, dentro da sua trama, dentro do seu enredo, vai tratar da cultura árabe, como já aconteceu no passado. O que pode acontecer durante esse período dessa novela? Uma série de produtos vão sendo lançados por empresas e esses produtos estão relacionados àquilo que está sendo difundido naquela novela. Então pode acontecer que várias escolas de dança, comecem a oferecer dança do ventre. Pode ser que bijuterias provenientes das regiões árabes passem a estar
presentes na sociedade. Então perceba de que forma o meio de comunicação de massa, de que forma ele pode influenciar diretamente na vida das pessoas. E agora que a gente já falou de tudo isso, olha o que está aparecendo na tela para você, ó. Nossa primeira atividade, ó. Sabendo que os meios de comunicação são ferramentas que possibilitam a comunicação entre os indivíduos, propiciando a difusão de informações, cite alguns meios de comunicação de massa e suas influências sociais. Cite algum meio de comunicação de massa, daqueles que a gente falou aqui, e de que forma esses meios de comunicação de massa vão influenciar na vida da pessoa. O reloginho vai aparecer aqui na tela e a Jéssica e eu estamos aguardando você. Muito bem, vamos conferir aquilo que está aí no seu caderno, se condiz com aquilo que eu vou apresentar para você aqui na tela. Dá uma olhada aí, ó. Televisão, que leva um modelo cultural e também incentiva o consumismo. A internet, que também tem um papel de incentivo ao consumismo, com ferramentas de marketing dirigido e inteligência artificial. Então, quando a gente está utilizando a televisão como meio de comunicação de massa, ele vai trazer ferramentas para difusão de suas informações de forma geral. Então, ele vai difundir aquilo para todo mundo da mesma maneira, diferente do que acontece com a internet, porque a internet ela dispõe de ferramentas, de recursos de inteligência artificial, que analisam o seu comportamento na rede e, com base nas suas preferências, vão trazendo para você conteúdos pautados nas suas preferências. O aplicativo YouTube, ele é um exemplo muito clássico disso. Pois se, por exemplo, você está lá no YouTube e você gosta muito de vídeos de geografia e você está sempre assistindo vídeos de geografia, toda vez que você iniciar o aplicativo, o que ele vai mostrar para você? Mais vídeos de geografia. Porque ele entende que você tem essa preferência. E as propagandas, o marketing que vai estar veiculado ali, também vai estar associado às suas preferências de consumo, com base em coisas que você pesquisou na internet. Então, se você pesquisou muito sobre camisas de time de futebol, com certeza, nas redes sociais e em outras vezes que você abrir navegadores, com certeza você será bombardeado de anúncios publicitários relacionados a camisas de futebol. E por que eu estou falando tudo isso? Estou relacionando esses meios de comunicação e a influência que eles têm na nossa sociedade. Porém, a gente vai perceber que esses meios de comunicação, eles foram sofrendo transformações. E esses meios de comunicação, eles estão organizados de várias maneiras. E eu olhei aqui para a tela justamente para quê? Para te falar do primeiro deles, que são os Correios. Correios sendo o nome da empresa estatal brasileira responsável por o quê? Por fazer o intermédio entre as pessoas, aonde ela vai pegar as correspondências das pessoas, encomendas, diferentes produtos, vai pegá-los e vai entregá-los para as pessoas. Então ela vai fazer esse intermédio. Então, se eu tenho uma carta e quero mandar para você, eu vou pegar essa carta, vou endereçá-la a você, colocar o código postal, o endereço, vou até uma agência dos Correios e os Correios vão fazer o quê? Esse intermédio, eles vão pegar essa correspondência e vão mandá-la até você. Além dos Correios, existem outras formas de comunicação. Confere aqui na tela que o jornal, ele é um meio de comunicação impresso. O primeiro jornal produzido em Roma, ele data de 59 a.C. e chamava-se Acta Diurna. Então, essa acta diurna, falando sendo o quê? Sendo um lugar onde tinham informações impressas.
O jornal, ele ao longo da sua história, ele veio sofrendo transformações. Nós tivemos o auge do jornal, porém, atualmente percebe-se que o jornal impresso, o meio físico jornal, ele vem caindo em desuso e ele vem sendo substituído gradativamente por meios eletrônicos. Além do jornal, nós temos o rádio. É um meio de comunicação que possibilita a comunicação em massa, propagando informações codificadas por meio de sinal eletromagnético. O que significa isso? São as ondas eletromagnéticas que são emitidas pela estação de rádio que vão irradiar o ar, vão cobrir toda a superfície da área de alcance. E o seu rádio nada mais é do que um aparelho capaz de ler essas ondas eletromagnéticas e decodificá-las, levando até você música, informação e também anúncios publicitários. A grande vantagem do rádio, quando comparado a alguns outros meios de comunicação, é que você pode realizar outras tarefas e o rádio estar simultaneamente acompanhando você na realização de outras tarefas. Você não pode dirigir utilizando o celular, pois você tem que estar com os olhos e atenção na estrada. Porém, você pode ouvir rádio e dirigir. Isso significa que, quando você está ouvindo rádio, ouvindo as músicas, ouvindo os anúncios publicitários, ele está presente enquanto você está realizando outras tarefas. Daí a importância do rádio e o fato dele se manter presente até os dias de hoje. Mas, além do rádio, nós temos outros meios. A televisão é um meio de comunicação eletrônico capaz de produzir imagens e áudios de forma instantânea, convertendo luz e sons em ondas eletromagnéticas. Então, as ondas eletromagnéticas que no rádio só transmitem som, quando estamos falando de uma estação de televisão, elas estão transmitindo imagens e sons. Essas imagens sendo inicialmente transmitidas de forma monocromática, ou seja, o popular preto e branco, e atualmente sendo transmitidas em cores. O sinal analógico que foi operado no Brasil até 2015, 2016, sendo substituído pela transmissão digital que está presente na sociedade contemporânea. Então, a televisão tem essa característica. E por mais que essa imagem aqui, que mostra para você diversos modelos de aparelhos de televisão, desde os aparelhos valvulados, que eram aparelhos bastante grandes, antigos, que ao serem ligados demoravam um tempo até que a imagem aparecesse em preto e branco, nós temos aqui os televisores modernos, com telas planas, que além de terem essa capacidade de receberem e decodificarem esses sinais eletromagnéticos em imagens e sons, também possibilitam a conexão à internet, que são as Smart TVs, televisões espertas, porque elas não são apenas passivas, elas não recebem apenas as informações, mas elas possibilitam a quem está utilizando elas também de interagir e obter informações de acordo com os seus interesses. Mas olha só, além dos meios de comunicação já falados, também temos o telefone. Telefone também desempenhou um papel fundamental. Olha aqui na tela, Telefone é um meio de comunicação eletroacústico que possibilita a transmissão de informações por meio da voz e de sinais sonoros entre duas pessoas. E esse sistema evoluiu muito desde a sua criação. Então, inicialmente, o telefone ele tinha por objetivo a transmissão de voz, a conexão entre duas pessoas. Tanto é que a grande dificuldade que existia era a possibilidade de várias pessoas poderem ligarem entre si. Por exemplo, uma cidade com 100 linhas telefônicas, lá no início da telefonia, o grande desafio era possibilitar que a pessoa A conseguisse falar com a pessoa B, sem interferir diretamente na comunicação entre as outras 98 pessoas que dispunham do sistema de telefonia. Então, haviam pessoas, que eram os telefonistas, que realizavam as conexões das linhas de forma manual. Porém, com o avanço da tecnologia, esse sistema manual foi substituído por sistemas automatizados e atualmente nós dispomos de sistemas de telefonia que fazem essa conexão de forma virtual, sem a necessidade física dessas conexões, mas utilizando outros elementos tecnológicos. E atualmente também sabe-se que os telefones, o sistema de telefonia, ele evoluiu muito e ele não utiliza mais única e exclusivamente a transmissão de voz por meio eletroacústico.
acústico, transformando a voz em ondas elétricas sendo transmitidas pelos cabos, sejam metalizados ou de fibra óptica. Mas também, atualmente, utilizam seus telefones para a transmissão de dados, imagens e uma série de outras coisas. Podemos pensar no aparelho de fax, que atualmente já não está mais disponível, mas também nos smartphones. E agora a nossa segunda atividade para você na tela. Confere aí, ó. Meios de comunicação evoluíram muito no último século. Escolha um meio de comunicação e caracterize a sua evolução. Dos meios de comunicação que você conhece, escolhe um e fale um pouquinho de como ele evoluiu ao longo do tempo. O reloginho vai aparecer aqui na tela e nós estamos aguardando você para correção. Muito bem, vamos conferir se aquilo que você tem aí anotado no seu caderno, se vai estar próximo daquilo que eu vou apresentar para você. Mas se tiver diferente, não saia arrancando a folha, não saia apagando. Espera aí, vamos corrigir juntos aqui, ó. Olha aqui a resposta, ó. Telefonia, meio de comunicação que faz a transmissão de voz e de dados por meio de ondas eletromagnéticas, e sua evolução é percebida quando comparamos os primeiros telefones com os atuais telefones móveis. E aqui vale também um destaque, pois inicialmente os telefones, para funcionarem, eles tinham que estar conectados via cabo, então tinha-se a transmissão elétrica, havia corrente elétrica que era transmitida por meio dos cabos. Atualmente nós temos a possibilidade, por meio dos telefones móveis, por meio das ondas eletromagnéticas de transmissão de voz, de dados, de imagens, dessa infinidade de informações. E sabe por que eu disse para você não arrancar a folha, não sair rasgando? Porque existe a possibilidade de você ter escolhido um outro meio de comunicação e ter destacado a sua evolução. Você pode ter falado do sistema de correios, das postagens que inicialmente demoravam muito e atualmente, com base na eficiência dos meios de transporte, a circulação das correspondências se tornou mais rápidas. Você também pode ter falado que as pessoas atualmente não utilizam tanto o serviço de postagens pelos correios em função de outros meios de comunicação mais rápidos. Você podia ter falado do rádio, do jornal. Então, por isso que nem sempre aquilo que você colocou aí está errado. Por isso é importante você realizar a atividade e aguardar para que juntos façamos essa conferência, essa correção e não sair rasgando e apagando aí tudo, tá bom? Seguindo aqui com a nossa aula, o que eu quero apresentar para você agora? Olha aqui na tela, ó, a internet, que é uma rede mundial de computadores, e ela tem por objetivo interligar os computadores de diferentes partes do planeta e ainda fornecer ao usuário o acesso a diversas informações, por isso chamada de rede mundial de computadores, onde nós temos todos esses computadores interligados, eles estão interconectados entre si. E isso vale para o seu celular, para a televisão, para todos aqueles equipamentos que estão conectados à rede de internet. E aqui, ó, redes sociais. Quando a gente fala em redes sociais, eu trago para você essa imagem que você vê do lado direito, Orkut. Talvez você conheça, talvez você não conheça, mas eu conheci. Quando a gente fala em redes sociais, nós estamos falando em formas das pessoas se conectarem. O Orkut foi a primeira grande rede social com alcance global que possibilitou as pessoas a se comunicarem, a se interligarem entre si. Quando falamos dessa rede social, nós atualmente temos outras redes sociais que substituíram. Atualmente o Orkut ele não existe mais na condição de rede social,
como ele foi concebido naquele momento da história, meados dos anos 2000, 2005, foi o momento onde ela teve o seu ápice no Brasil. Mas aqui, para a gente conhecer um pouquinho mais, são o que as redes sociais? Espaços virtuais onde grupos de pessoas ou empresas relacionam-se através do envio de mensagens, partilha de conteúdos, entre outros. Então é um lugar onde as pessoas se relacionam, as pessoas estão ali curtindo, estão compartilhando, estão escrevendo para outras pessoas e, em contrapartida, as empresas também se aproveitam desses lugares, pois, como existe uma grande quantidade de pessoas ali presentes, existe também a possibilidade dessas empresas estarem difundindo seus produtos por meio de anúncios publicitários nessas redes sociais. Seguindo aqui na tela, atualmente existem diferentes redes sociais, cada uma com um propósito e com um público-alvo específico. As redes sociais atualmente, elas não são todas iguais. Nós temos redes sociais que são destinadas para que pessoas se conectem profissionalmente, cujo principal objetivo é a conexão profissional entre pessoas e empresas, no que diz respeito a trocas de experiências, a prestação de serviços, sejam eles da forma que for. Nós também temos redes sociais que possibilitam a comunicação instantânea entre diferentes indivíduos e também nós vamos ter outras formas de redes sociais que permitem compartilhamento de fotos, compartilhamento de imagens, que tem por objetivo também o lazer. E a gente vai ver aqui, vantagens e desvantagens das redes sociais. Esse gráfico aqui, ela mostra pra gente um pouquinho sobre essas redes sociais. Existe até uma curiosidade que a gente pode pensar um pouquinho, que as redes sociais, elas aproximam aqueles que estão distantes, aqueles que geograficamente estão distantes, por meio das redes sociais eles podem se aproximar. Mas muitas vezes aquelas pessoas que estão próximas entre si, elas vão deixar de ter um contato mais próximo, um contato pessoal, e vão se relacionar de que forma? Por meio dos aplicativos de rede social. Não sei se já aconteceu com você, não sei se você já percebeu isso, mas existem momentos, quando as pessoas vão à nossa casa, que muitas delas já chegam e já perguntam: você tem uma rede de Wi-Fi aí disponível? Me passa a senha do Wi-Fi. Ou quando você vai a um ponto de ônibus ou um restaurante, você vê um grupo de pessoas sentadas à mesa e todas ali no celular, utilizando essas redes sociais. São pessoas que estão próximas, mas a rede social acabou distanciando elas, pois, ao invés de conversarem entre si, acabam utilizando essas outras ferramentas. E aqui no gráfico a gente vai ver algumas vantagens e algumas desvantagens. Possibilita a interação em tempo real, essa é uma das vantagens. Porém, a falta de privacidade é uma desvantagem, pois tudo que é posto ali é público. Quando você coloca uma foto, todas as pessoas que têm acesso àquela rede vão ter acesso àquelas informações. Ou ainda, oferece uma forma rápida e eficaz de comunicar algo para um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Porém, pode causar dependência, pois em alguns casos as pessoas não conseguem mais se desligar desta rede. Então perceba que redes sociais têm um lado positivo, mas também tem um lado negativo, como em tudo que ocorre nas nossas vidas. E agora a nossa terceira atividade. Confere na tela, As redes sociais são espaços virtuais onde grupos de pessoas ou empresas se relacionam através do envio de mensagens, da partilha de conteúdo, entre outros. Também sabemos que elas apresentam aspectos positivos e negativos. Descreva uma vantagem e uma desvantagem das redes sociais. Pense por que as redes sociais são boas e por que elas são ruins. O tempo está na tela e estamos esperando você!
Muito bem. Confere aí se aquilo que você colocou no caderno condiz com o que eu vou apresentar para você. Ó. A vantagem facilita a relação com quem está mais perto, permitindo manter uma relação de proximidade sem se encontrar fisicamente. E uma das desvantagens, a criação de perfis falsos para postar comentários racistas, preconceituosos e também as fake news. Então, nessa nossa aula, o que nós falamos? Sobre os meios de comunicação, como eles estão presentes na sociedade global e de que forma eles influenciam na vida das pessoas. Agradecemos a você pela participação e envolvimento nessa nossa aula, deixando um forte abraço e esperando você na nossa próxima aula. Até!